Segue a segunda parte da correção, as questões de matemática sobre área e volume. Então temos a primeira questão aí, que ele mostra uma fotografia de uma escultura de um cubo da ribeira, em qual esse cubo ele tem 2 metros de aresta. Então significa que o lado dele é 2 metros. Ele pede para calcular o volume do cubo. Então, para recapitular, a primeira questão ele pede para calcular a letra A, o volume. Então, o volume do cubo é A ao cubo ou L ao cubo. Tem livro que coloca A, tem livro que coloca L. Então, o lado da aresta é 2. Então, vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo significa 3 vezes o número 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 metros cúbicos. Na letra B, que a gente vai voltar para a letra B agora, ele pede para calcular a área da superfície desse cubo. Então, como é que calcula a superfície do cubo? A fórmula da superfície do cubo é 6A ao quadrado. Então, no lugar do A vai ser 2, então vai ficar 6, 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Então, 6 vezes 4 igual a 24 metros quadrados. Então, calculei o volume do cubo e calculei também a superfície de um cubo, a área da superfície. Questão número 2. Na questão número 2, ele dá um retângulo, um bloco retangular, e com as medidas de 3, 2 e 4. Na letra A, ele pede para a gente calcular o valor de A e de B. Vocês estão percebendo que tem um lado 4 na figura e na planificação. Esse A aqui é o valor lateral, então esse valor lateral é a altura. Então a altura aqui, vocês estão vendo que a altura é 2, está do lado. E o 3 seria o B, seria o valor do comprimento. Na letra B, ele pede para a gente calcular o volume do paralelepípedo, que é esse bloco retangular. Vamos ver como é que a gente calcula a letra B. Então, a questão 2, letra A a gente já fez, já disse a vocês os valores. Então, o volume do paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C, que é comprimento, largura e altura. Então, os valores vão ser 2, 3 e 4. A ordem não importa. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 centímetros cúbicos. A gente está falando de volume. Na letra C, ele pede para calcular a área da superfície. Para esse sólido, a fórmula já é outra. A fórmula vai ser 2AB mais AC mais BC. O A eu vou chamar de 2, o B eu vou chamar de 3 e o C eu vou chamar de 4. Então vamos substituir. Vou mudar a cor da caneta aqui. Então vai ficar assim. 2 vai ficar, esse AB é A vezes B, vai ser 2 vezes 3 mais AC 2 vezes 4 e BC 3 vezes 4. Dentro do parênteses a gente tem 3 multiplicações, então primeiro a gente tem que resolver as multiplicações. Vai ficar assim: 2 parênteses 6 mais 8 mais 12. Dentro do parênteses, quando eu somar, vai dar 26. Multiplicado por esse 2 de fora. Então a área da superfície vai ser 2 vezes 26. Vai dar 52 centímetros quadrados. Então calculamos. Respondemos a segunda questão. Vamos para a próxima questão.
A próxima questão, que é a questão número 3, diz o seguinte: a fotografia ao lado é uma lata cilíndrica de tinta. A lata tem 3,8 dm de altura e a base do diâmetro é 2,6. Calcula o volume e a área total. Então vamos desenhar essa figura que a gente acabou de descrever. Questão número 3. Temos uma lata cilíndrica, um cilindro. A gente tem uma medida de uma ponta a outra passando pelo centro de diâmetro ali embaixo. Esse diâmetro é 2,6 dm. E temos uma altura. A altura da lata vai ser 3,8. Então ele pede para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, a base do cilindro é a base vezes a altura. A base é um círculo. Então, πr ao quadrado, que é a fórmula do cálculo da área do círculo, vezes a altura. Essa informação que eu tenho embaixo aqui é o diâmetro e essa informação que eu tenho aqui é a altura. Então, a única informação que a gente tem para esse cálculo aqui é a informação da altura. Só que eu preciso do R, que é o raio. Como é que eu calculo o raio? Como é que eu encontro o raio se eu não tenho raio? O raio ele é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 2,6, a metade de 2,6 é 1,3. Então, a informação que a gente vai usar é essa daqui. Então, o volume, por essa fórmula, fica assim, ó. Π, aí, como é um número decimal, vou colocar entre parênteses, ao quadrado, vezes a altura, que é 3,8. Esse 1,3 ao quadrado é 1,3 vezes 1,3. Quanto é 1,3 vezes 1,3? Então vai dar 1,69. Π vezes 3,8, desculpa. Agora a gente vai multiplicar 1,69 vezes 3,8. Vai dar 6,422. Esse π. No final, quando tem esse π, a gente sabe que vale 3,14. Então a nossa conta vai ser esse número vezes 3,14. Então, quando a gente for calcular 3,14, então o volume dessa questão aqui vai ser 20,16. Vai dar esse número aqui, que a gente pode só colocar as duas primeiras casas. A gente pode colocar aproximadamente 20,16. No final a gente pode arredondar as duas casas só depois da vírgula. Então, dm cúbicos. Então, calculamos aqui o volume. Que é a primeira parte da questão. A segunda parte da questão, que eu vou colocar de uma cor diferente, ele pede para calcular a área do cilindro. Vocês estão lembrados como é que calcular a área do cilindro? O mapa mental, que é esse daqui, diz que é aqui o cilindro, que é a lata. A gente utilizou a fórmula do volume e vamos utilizar a fórmula de cima, que é a fórmula da área. Ou vamos anotar a fórmula da área. Para a gente memorizar o mapa mental, então 2πr R mais H, ou H mais R, que é a mesma coisa. Então a área total é igual a 2π, o raio, que é 1,3, que a gente calculou aqui no começo. Dentro do parênteses vai ficar 1,3 mais a altura 3,8.
a vírgula aqui para não esquecer. Primeiro a gente vai somar dentro do parênteses. Quando a gente somar 3,8 mais 1,3 vai dar 5,1. Vou colocar entre parênteses aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação, 2 vezes 1,3 vai dar 2,6 π. E aqui temos outra multiplicação, 2,6 vai multiplicar 5,1 que eu acabei de somar. Então 5,1 vezes 2,6. Então vai dar 13,26 π. No final de tudo a gente vai substituir esse π. Esse π vale 3,14. Então vai ficar 13,26 vezes, tá um xzinho aqui, 3,14. Então vai dar 41,6364. A gente pode arredondar, ó, esse 3 aqui, ó, eu vou arredondar duas casas depois da vírgula. Só que depois do 3 esse número é maior do que 5. Então como esse número daqui é maior do que 5, vai ficar um 4 no lugar do 3. Então o arredondamento aproximadamente vai ficar 41,64 centímetros quadrados. Então essa é a resposta da área dessa questão aqui. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, que é a questão 4, diz o seguinte: o sólido representado na figura ao lado é composto de um prisma quadrangular, que é na parte de baixo o prisma, e por uma pirâmide reta de base quadrada. Ele pergunta: calcula o volume. Então vamos ver, copiando essa questão, essa figura para cá, para ajudar. Então, copiando essa questão, ela fica basicamente assim. Então vamos ver quais figuras que a gente tem aqui. Ele quer que a gente calcule o volume dessa questão, que é a questão 4, a letra A. Então o volume total aqui vai ser o volume do prisma mais o volume da pirâmide. Pirâmide, prisma. Vamos calcular primeiro o volume de baixo, que é essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo x. A base dela é um quadrado. Então como é que calcula o volume de uma figura que é um bloco retangular, essa parte de baixo? Eu não estou calculando essa da pirâmide ainda. Então vai ser A vezes B vezes C. Como a base de baixo é um quadrado, então suponho que esse lado daqui também é 6. Quando eu faço 6 vezes 6, eu estou calculando essa parte que eu estou pintando aqui, ó. Vai ser 6 vezes 6 vezes a altura, que no caso a altura aqui vai ser esse 3. Estou calculando essa parte do bloco retangular, que é essa figura aqui, até esse risco aqui. Essa parte aqui. Então vai ficar 6 vezes 6 vezes 3. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 3, que é o resumo da conta. Então a resposta aqui vai dar 108 centímetros cúbicos. Isso é o volume só dessa parte de baixo. Vou calcular agora o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí tem que olhar na parte de baixo da figura qual tipo de base é. A gente vê aqui na figura, deixa eu apagar essa parte aqui. A figura é um quadrado na parte de baixo.
Então vamos ver como é que fica. Ó, vai ficar volume, a área da base, a base é um quadrado, então o quadrado vai ser o lado dele 6 ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36, então a área da base dá 36, vezes a altura da pirâmide, que agora eu vou utilizar essa 15, dividido por 3. Então vamos primeiro multiplicar 36 vezes 15. Vai dar 540 dividido por 3, 180. Então o volume ficou 180 centímetros cúbicos. Só que o volume total, eu tenho aqui a combinação de duas figuras. Eu não tenho só uma figura, eu tenho duas. Eu calculei a parte de baixo de um jeito e calculei a parte de cima de um jeito. Ele quer o volume total, vou ter que somar os dois volumes. Vou somar 108 mais 180. Então vai dar 288 centímetros cúbicos. Vamos para a letra B dessa questão agora. Na letra B, ele diz o seguinte: qual dos seguintes comprimentos deveria corresponder à altura da pirâmide para que o prisma tivesse o mesmo volume? Qual dos segmentos Então vamos lá, vamos copiar a questão. Então, essa figura aqui, letra B. Ele está dizendo que o volume da primeira tem que ser igual ao volume da segunda. Ele quer saber qual a altura. Imagina que aqui é x, não é mais 15. Então as informações que a gente tem para essa questão aqui, o primeiro volume vai ficar 6 vezes 6 vezes 3, que é o volume desse bloco de baixo. Ele quer saber qual seria a altura para que essa figura daqui tenha o mesmo volume da figura de baixo. Então no lugar da altura aqui eu vou colocar x em vez de 15. Como é que calcula o volume da pirâmide? Vai ficar 6 vezes 6 vezes x, que eu quero descobrir, dividido por 3. Eu quero encontrar um valor para que essa igualdade seja verdadeira. O volume do bloco retangular é 6 vezes 6 vezes 3. E ele quer saber um valor, de um possível valor, para que a altura satisfaça essa condição aqui, que os volumes sejam iguais, não seja mais 15. Então vamos multiplicar para ver o que vai dar. Então 6 vezes 6, 36, 36 vezes 3 dá 108. 6 vezes 6, 36x. Multiplicamos meios por extremos, vai ficar 36x. E vai ficar 3 vezes 108. Vai ficar 324. Esse 36 ele está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 324 dividido por 36. Então a altura tem que ser 9. Certo? Que é o comprimento aqui da base, o comprimento da base da pirâmide vai ser 6 vezes 6, igual ao bloco. O que só vai mudar na pirâmide vai ser a altura. Então, para que essas duas figuras tenham o mesmo volume, a altura da pirâmide tem que ser 9. Próxima questão. Na próxima questão, eu tenho uma figura bastante conhecida que é o cone. Ele diz o seguinte: embaixo está uma fotografia de um chapéu de aniversário feito em um cartolino e uma planificação esquemática
desse chapéu. O chapéu tem uma forma de um cone de 20 cm de altura, ele determina a altura 20 cm e determina também outras duas informações, o raio, que é 7, e a geratriz. A gente não vai precisar calcular a geratriz porque ele fornece essa informação. Então ele pergunta a letra A, a área. Vamos anotar as informações que a gente tem na questão. Então, quinta questão. O raio vai ser 7. A geratriz vai ser 21. E a altura vai ser 20. Vamos desenhar o cone. O raio vai ser 7. A altura vai ser 20. E a geratriz, vamos mudar de cor. Que a geratriz é essa linha lateral do cone, fechando o triângulo retângulo aqui, ó. Que se eu não tivesse informação, teria que utilizar a relação pitagórica, teorema de Pitágoras, e encontrar a geratriz. A geratriz aqui vai ser 21. Então, a primeira fórmula é πr R mais G. Então, a figura do cone aqui embaixo. Então, voltando para a fórmula, vamos substituir. Ó. Então, de imediato, a gente não utiliza a altura aqui no cone. Então, vai ficar π vezes o R7, dentro do parênteses 7 mais 21. Eu não utilizei o 20, que é a altura. Então, vamos ver primeiro soma. Vai ficar 28, dentro do parênteses, vou repetir o parênteses, vezes 7π. É a fórmula do cálculo da área do cone. Então, agora vai ficar 7 vezes 28. 7 vezes 28 vai dar 196π. Esse π a gente já sabe, está careca de saber quanto vale esse π. Esse π vale 3,14. Então, 196 vezes 3,14. Então, vai dar 615,44 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta do cálculo da área. Como é que calcula o volume, Jackson? O cálculo do volume, a gente vai utilizar uma fórmula do volume. A fórmula do volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Tanto o cone como a pirâmide, eles são divididos por 3. Então vamos lá, vai ficar assim. A área da base é um círculo, então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O raio é 7, então vai ficar 7 ao quadrado vezes a altura. A altura eu vou utilizar aquele 20 que eu não utilizei. Vou usar o 20 dividido por 3. 7 vezes 7 dá 49, então 49π vezes 20 dividido por 3. 49 vezes 20 dá 980π dividido por 3. Então o volume vai ser 326,67π. Esse π vale 3,14. Então multiplicado por 3,14. Então o volume desse sólido aqui vai ser 1025,73 centímetros cúbicos. Então esse é o resultado do volume do cone. A última questão traz, a penúltima questão traz um bloco
de base triangular, também chamado de prisma triangular. Ele diz que a base, que o lado do triângulo é 3 centímetros e que a caixa tem 21 centímetros de comprimento. Pegar as informações e colocar aqui. Ó, essa figura ela tem a base do triângulo, questão número 5, se eu não me engano, 6. Questão 6. O lado do triângulo é 3 centímetros e o comprimento é 21. Então ele tem uma base, então a área total vai ser a área lateral mais a área da base. No caso eu tenho duas bases. A área da base é um triângulo equilátero. Então a fórmula para calcular é a raiz de 3 dividido por 2. Então vai ficar assim. No lugar do A vou botar 3. Então 3 raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho duas áreas dessa. Então vezes 2. Eu tenho esse lado e tenho esse lado de cá. Tenho 2. Então vai ficar 6 raiz de 3 dividido por 2. Vai ficar 3 raiz de 3. 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 3. Então, essa é a minha área da base, que eu tenho duas bases, de cima e de baixo. Vou encontrar agora a área lateral. O lado é 3 do retângulo e o outro comprimento é 21. Então, vou desenhar aqui o retângulo para vocês verem mais ou menos o que a gente tem. 21 de lado e 3 do outro. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 21, que é um retângulo, vai ficar 63. Só que a gente não tem só um retângulo, tem 3. Então, vezes 3. Vezes 3 vai dar 189. Então a área da superfície aqui, que é a área lateral mais a área da base, a área lateral das três laterais deu 189 e a área da base das duas bases 3 raiz de 3. Então vou somar. Como um tem raiz e o outro não tem raiz, a gente termina a conta aqui. Então a resposta da área total vai ser 189 mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos calcular agora o volume. O volume dessa questão é a área da base vezes a altura. A área da base, aproveitando o guincho do outro cálculo, foi 3 raiz de 3 vezes a altura. A altura, que é o comprimento, imaginando que ele está em pé, é 21. Então aí multiplica 3 vezes 21, 63 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então esse é o volume do meu prisma de base triangular. A última questão tem uma figura bastante conhecida, que é um sólido geométrico conhecido como uma esfera. E ele diz que o diâmetro é de 6 metros. Ele pede para calcular a área e o volume. Aproveitando a figura aqui, vamos colar a figura. Então, a área da esfera é 4 πr². Então, o diâmetro é 6. Então, no lugar do R vai ser 6. O diâmetro da figura é 6. Só que na fórmula eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio aqui vai ser
3. Então 3 é a informação que a gente vai utilizar. Então 4π 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vai dar 9. Então vai ficar 4π 3 ao quadrado 9. 4 vezes 9 vai dar 36. Então 36π. Esse π vale 3,14. Vai ficar 36 vezes 3,14. Então a área da esfera vai ser 113,04 centímetros quadrados. Vamos calcular agora o volume com as mesmas informações. Então a fórmula do volume é um pouco parecida, vai ficar 4πr ao cubo dividido por 3. O raio a gente já sabe que é 3, então vamos substituir. Vai ficar em cima 4π 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3. Então vai ficar 4π. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dividido por 3. 4 vezes 27. Vai dar 108π. Dividido por 3. Então vai ficar 36π. Esse π vale 3,14. Então vai ficar 36 vezes 3,14. Então o volume dessa esfera vai ser 113,04 centímetros cúbicos. Apesar de ter dado o mesmo resultado, as medidas são diferentes. A área só é a casca, só a superfície, e o volume é a parte interna da figura. Então a gente tá para tirar as dúvidas pelo Zap. Qualquer coisa vocês assistem o vídeo novamente e vamos ter um momento oportuno para a gente tirar as dúvidas. Porque em breve a gente vai fazer uma prova. Então, bons estudos e até a próxima.